Queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vamos para mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Obadias. Chegamos aí na marca do versículo 10. E para você que queira se aprimorar, quer receber dicas de pregação, você que quer mais conteúdo, nós temos mais conteúdo pronto já, tá bom? Então, você que quer estudar a segunda carta de João, a terceira carta de João, o tema fé, o tema nomofobia e distração, você pode me pedir. Fechou? E aí eu vou te enviar. Abra sua Bíblia aí, Obadias. Vamos ler o versículo 10. Obadias. Vamos ler o versículo 10. Se eu falar um pouquinho baixo, é porque eu estou fazendo esse vídeo na quarta vigília da noite. Fechou? Irmão Clebson, o que é isso? O que é a quarta vigília da noite? Pesquisa aí, você já vai saber mais ou menos o horário. Bora lá. Versículo 10. Diz assim, ó. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Amém? Este é o versículo 10. Feche os seus olhos só um momento. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e nesse momento peço para que o Senhor guie a minha mente e o meu coração para que seja falado aquilo que o Senhor quer e o Senhor também possa levar cativa a mente e o coração do seu filho que também está ouvindo, para a sua honra e para a sua glória, e que a sua palavra possa produzir o comportamento necessário que glorifique o teu reino. Amém. Bora lá. No vídeo anterior, nós falamos sobre o versículo 9, sobre a palavra atemorizado, que o próprio Deus iria atemorizar os edomitas e as outras nações, fazendo eles perderem a confiança em si mesmos. Beleza? E aí nós também vemos no versículo do 8 ao 15 a palavra dia. Pelo menos 12 vezes aparece a palavra dia. E a última delas fala do dia do Senhor. E o número 12 simboliza aliança. Fechou? Cleves, como assim? Você pode ver que no Antigo Testamento tinha 12 tribos. No Novo Testamento, Jesus escolhe 12 apóstolos. Então, o número 12 simboliza aliança. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes no vídeo. Quais são as 3 principais linguagens da Bíblia? Se essa é simbólica, existe mais outras 2. Quais são? Eu não vou repetir porque eu já falei muitas vezes no vídeo, hein? Bora continuar. Então, baseado nesse número 12, chegará o dia em que Deus vai retribuir o mal que fizeram ao seu povo. Por causa do quê? Por causa da aliança que o teu povo, o povo dele, tem com ele. Amém? E aí no versículo 9 tem a expressão Temã. Em Gênesis 36, 11 é também o nome de um clã edomita, descendente de Esaú, e por extensão pode se referir aos habitantes dessa região, conhecidos por sua sabedoria. Então, Temã pode ser uma pessoa, um clã ou uma região. Se tratando de região,
era uma região onde se concentrava pessoas sábias. Então, quem olhasse para a região de Temã, ou descendência dos Temãs, Temanitas, automaticamente já iria observar eles como pessoas sábias. Ou seja, Temã, o nome Temã tinha uma certa memória. E por incrível que pareça, o nosso nome também é um cartão de memória. Quer ver? Uma pergunta. O que lembram sobre você quando citam o seu nome? O que lembram? O que traz à memória quando citam o seu nome? Percebeu? Até o nome que você fala, os nomes que você fala, traz uma certa memória, vem certas características, comportamentos, jeito de falar. Entendeu? Então, seu nome é um cartão de memória. O que lembram sobre você quando o seu nome é citado. Eu não vou explanar porque isso já foi falado no vídeo anterior. E agora chegamos na mensagem de hoje. Bora lá! Já fico com a Bíblia preparada porque vamos também ler alguns textos. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Olha o que Deus deixa claro nesse versículo aqui. Por causa que você foi violento com seu irmão Jacó, eu vou te cobrir de confusão. Não só de confusão, você vai ser exterminado para sempre. É uma profecia, uma palavra que o próprio Deus deixa sobre os edomitas. Olha que coisa interessante. A descendência de Esaú nutria ódio contra Jacó e sua descendência. Você já imaginou pessoas da descendência de Esaú que nem conheciam Jacó de fato e sua descendência, mas só pelo nome, só de ouvir o nome Jacó ou descendência de Jacó, nutriam ódio dentro deles? Por quê? Porque eles cresciam ouvindo histórias sobre Jacó. Cresciam ouvindo histórias sobre o que a descendência de Jacó fez com Esaú e sua descendência. E por isso, sem ao menos conhecer, nutriam ódio. Sem ao menos conhecer, nutriam raiva. É engraçado porque, repara bem, eu não estou falando de um conceito, eu estou falando de um pré-conceito. Gente que já tem por conceito coisas que nem de fato são. Que é o que aconteceu com a descendência de Esaú. Mas isso não aconteceu só aqui não, quer ver? Lembra de Filipe, se não me falha a memória? Quando foi evangelizar Natanael, ele disse, e Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, o próprio Natanael já nutria um pré-conceito das pessoas que vinham de Nazaré. E Jesus, ele mostrou para Natanael que mais importante do que ter um pré-conceito é conhecer primeiro as coisas e depois ter um conceito delas. Todos nós podemos ter pré-conceito e todos temos nossos pré-conceitos com algumas coisas ou até com tudo da vida. Só que antes de você bater o martelo no pré-conceito, conheça primeiro para ter um conceito
e saber se o seu preconceito estava correto. Deu para entender? Então Jesus ele ensina Natanael. Natanael, vou responder sua pergunta. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está me vendo. Não é o local que me define. Não é minha descendência que me define. Responde sua pergunta, Natanael. Só uma pergunta para a gente aplicar isso aqui que é muito forte. Quantas pessoas, sem ao menos te conhecer, nutrem ódio, rancor e preconceito ao seu respeito? Mas, depois que te conhecem, elas batem a mão assim, ó, na cara e dizem: poxa, me falaram tão mal de você. Mas agora te conhecendo, eu vejo que tudo é mentira. Ou até você mesmo. Você achava que uma pessoa era ou não era assim, e quando você conheceu de fato a pessoa, você viu que não era nada daquilo que você pensava. O que isso nos ensina? Uma lição muito linda e bela. Não trate como certo aquilo que você acha. Primeiro conheça, para depois de fato ter um julgamento sobre a pessoa. Porque inúmeras pessoas estão julgando preconceitos, sem antes ter conceito. E uma das coisas que a gente aprende aqui com a lição de Esaú e Jacó é que alimentar raiva, rancor, vingança, violência vai te exterminar do céu. Só você olhar a palavra que Deus ele liberou sobre Esaú, os edomitas, sua descendência. Por causa da violência feita a teu irmão, você foi muito violento contra seu irmão. Você alimentou muita raiva contra seu irmão. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Deixa eu liberar essa palavra aqui, principalmente para você, que é crente, é cristão, e costuma ficar alimentando raiva, rancor, violência, vingança dentro do seu coração. Você pode ser o que for. Mas se você continuar alimentando isso, isso vai te tirar do céu. Esse tipo de comportamento vai te tirar do céu. Então recebe uma palavra de Deus agora. Lute contra esses sentimentos. Pare de alimentar raiva, rancor, vingança e violência. Porque isso vai te tirar do céu. Você pode receber essa palavra de Deus para a sua vida hoje. Jesus limpa a sua mente. Jesus limpa a sua alma. Ele te dá um novo coração. Que toda essa mágoa, que todo esse desejo de vingança, essa violência, esse rancor, saia do seu coração. Agora, em nome de Jesus. Através da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos observar agora a violência de Edom contra o seu próprio irmão. O que eles faziam? Se você tiver com a Bíblia aberta, aí no livro de Obadias, olhe só, do 10 ao 16.
vai descrever um pouco da violência que Esaú praticava contra Jacó. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão, cobrir-te-á confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Olha o que Deus está revelando aqui. Você mesmo, Esaú, ou Edom, era um deles que estava fazendo isso contra o próprio irmão. 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá. Era uma alegria sobre Edom. Era uma alegria para os edomitas ver os filhos de Judá sofrendo no dia da sua ruína. Nem alargar a tua boca no dia da angústia. 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. 14. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Ou seja, pode entrar lá, nações vizinhas. E se alguns aí escaparem de vocês, a gente está aqui para pegar eles. Nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. 16. Porque, como vós bebestes no monte da santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Por que eu li todos esses versículos aqui, do 10 ao 16? Porque está revelando a maldade que a descendência de Esaú fazia contra o próprio irmão. Era exatamente isso. Se sentiam alegres por ver o irmão sofrendo, ajudavam nações vizinhas a prejudicar os próprios irmãos, matavam, maltratavam. E sabe o que é mais interessante? É que Deus, mesmo vendo tudo, que Esaú estava fazendo com Jacó, os edomitas estavam fazendo com os filhos de Judá, Jacó não podia sentir ódio ou alimentar qualquer rancor contra quem lhe fez mal. Mas, irmão Cleber, isso é um absurdo. Você falar isso, está na Bíblia? Vamos ler. Deuteronômio 23, versículo 7. Deuteronômio 23, versículo 7. Se na tradução da sua Bíblia tiver a palavra Edomeu, é um outro nome para edomitas, tá? É a mesma coisa. Então observe, eu estou falando da maldade. Da maldade que os edomitas fizeram contra os filhos de Judá, contra a descendência de Jacó, não é?
E eles não poderiam nutrir qualquer raiva, rancor, ódio, abominar, ter ranço dos próprios irmãos. Capítulo 23 de Deuteronômio é o que está escrito. Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão. E aí? Eu sei que você não é um robô. No lugar do seu coração não é uma bateria. Nas suas veias não são fios elétricos. Eu sei que dói. Maldade que as pessoas cometem contra nós. Ainda mais quando é gente próxima. É as que mais dói. Mas, sendo cristão, nós estamos proibidos. É isso mesmo que você ouviu. Nós estamos proibidos de guardar rancor. Nós estamos proibidos de não perdoar. Nós estamos proibidos de guardar vingança, violência, raiva. Sabe por quê? Porque nossa dívida diante de Deus é muito maior do que qualquer dívida do nosso próximo para com a gente. Ou seja, Mateus capítulo 18. Vamos para a Bíblia. Estamos aprendendo Bíblia. Mateus capítulo 18, do 21 ao 35. Do 21 ao 35. Olha o que o texto vai tratar. Então Pedro, aproximando-se dele, de quem? De Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Na cultura aqui, os rabinos ensinavam que até 3 vezes você poderia perdoar alguém. Pedro, com uma ironia, ele pergunta: é até 7? Aí Jesus responde. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Permita-lhe, Pedro, te contar uma história. Vamos lá. O tema da história, Pedro, é a parábola do credor incompassivo. O que, Senhor? É a parábola do credor incompassivo. Vamos falar de perdão. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. Pedro, 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Pedro, sabe quanto que é 10.000 talentos, Pedro? Se um talento, a pessoa para pagar um talento, Pedro, ela precisa de 16 a 20 anos para pagar um talento. Imagina 10.000, hein? Será que um ser humano consegue pagar essa dívida, Pedro? Creio que não, Senhor. Então continua a história, Pedro. E não tendo ele com que pagar, não tinha mesmo, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 26. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, Pedro, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Você sabe o que é um conservo, né, Pedro? Servo do servo. Isso, Senhor, que lhe devia 100 dinheiros. Ô Pedro, 10.000 talentos não dá para pagar. É uma dívida impagável. E 100 dinheiros? Dá para pagar, Pedro?
Dá, Senhor. 100 dinheiros é 100 dias de trabalho. Então o ser humano consegue pagar 100 dinheiros. Então vai guardando, tá bom, Pedro? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ô Pedro, olha que coisa interessante, Pedro. Ele acabou de ser perdoado. Não acabou, Pedro? Acabou, Senhor. Uma dívida impagável, não é, Pedro? Sim, Senhor. E ele acabou de sair diante do rei, perdoado, e pegou um servo dele, que devia para ele só 100 dias de trabalho, ou seja, uma dívida que dava para pagar. E olha o que ele está fazendo, Pedro. Ele está sufocando o seu servo. Ou seja, Pedro, ele não fez com o próximo dele aquilo que o rei fez com ele. Mas vamos continuar a história, Pedro. Olha que história interessante. Sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. 29. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ô Pedro, não parece que a cena está se repetindo? Porque ele acabou de falar essas mesmas palavras para o rei. E o rei teve compaixão dele, Pedro. Mas agora o servo está diante dele, falando as mesmas palavras que ele falou para o rei, mas ele não se tocou, ele não se lembrou que ele foi perdoado e não quis liberar perdão para o seu servo. Era para ele ter se lembrado, Pedro. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. 32. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu sei que você não é um robô. Eu sei que você, como eu disse, não tem bateria aqui dentro, nem fios elétricos no lugar de veias. E Deus, ele respeita muito isso. Mas não é seu trabalho alimentar essa dor. Não é seu trabalho alimentar esse ferimento. E se você continuar alimentando isso, isso vai te tirar do céu. Porque tem uma coisa que Deus não pode fazer por você. É te perdoar, sendo que você não perdoa o seu próximo. Eu não estou falando de dar acesso. Estou falando de perdoar. Já já a gente fala sobre isso. Essa parábola que Jesus conta aqui é justamente para ilustrar que nenhum pecado que o nosso próximo cometa contra a gente é tão grave quanto o nosso pecado diante de Deus. E se Deus nos perdoou, nós devemos lembrar da nossa súplica diante dele. Nós devemos nos lembrar do quanto de dívida foi perdoado diante dele, o quanto choramos, suplicamos, porque nossa dívida foi perdoada. E sempre quando algum próximo comete algo contra a gente,
não é para você olhar para o erro do seu próximo. Mas é para você enxergar você diante de Deus. Sheravadi canto lare que o monará soredie. Jesus ele ilustra essa parábola primeiro para ensinar que a dívida do nosso próximo para conosco não chega nem perto da dívida que tínhamos diante de Deus. E sempre, quando o nosso próximo vier nos pedir perdão, não é para a gente olhar para o nosso próximo focando o erro dele, mas é para a gente olhar para o nosso próximo como se ali estivéssemos nós mesmos pedindo perdão para Deus. E se Deus nos perdoou, é para perdoar também. É para liberar perdão também. O perdão ele liberta você, não é o outro. E se você continuar alimentando esse rancor, essa raiva, antes de ir para o inferno, você vai viver um inferno dentro de você. Então, para que você não viva esse inferno dentro de você, pegue todo esse inferno aí dentro. Transforme em perdão e solta. Porque sua dívida era muito maior e ele te perdoou. E como eu disse, um talento equivalia a 16 a 20 anos para ser pago. Imagina 10.000. Faz as contas. Veja se com uma vida você consegue pagar. A minha dívida, a sua dívida, era impagável. Já que tratamos sobre o perdão, agora vamos falar sobre outra coisa aqui e encerrar, que já estourou o vídeo. Meu Deus. Nós não podemos nutrir ódio, raiva, rancor contra ninguém. Foi mostrado que a nossa dívida era muito maior. Agora tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe. Dar acesso é uma escolha sua. Guardar rancor, raiva, violência, você está proibido. Eu estou proibido, como cristão. Mas dar acesso é escolha nossa. Tá bom? Dar acesso é escolha nossa. Ah, irmão Clebson, mas isso não é perdoar. É só você observar se Deus continua dando acesso para quem vive pecando contra ele. Tá aí a resposta. Deus continua dando acesso para quem vive pecando contra ele? Tá aí a resposta. Então, vamos para a Bíblia. E aí a gente encerra. Mateus, capítulo 12, 46 ao 50. A epígrafe do texto diz assim: a família de Jesus. Família é gente próxima? Família é aqueles que você escolheu dar acesso? Ou que tem acesso a você? É? Vamos ver quem é a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. 48. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. 50. E o próprio Jesus encerra para quem ele dá acesso e quem ele corta acesso. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, quer ter acesso a mim, quer ter acesso ao Pai, a chave é uma: fazer a vontade de Deus. É isso que nos une como família. Deixou de fazer a vontade de Deus, é isso que nos separa. Amém? Deu para entender? Perdão, você tem que liberar, tem que dar mesmo. Tem que pedir também. Rancor, não pode. Violência, não pode. Alimentar esse tipo de sentimento, você não pode. Tá bom? Mas acesso, aí sim. Você tem que ter sabedoria de Deus para saber para quem dar acesso. Só dê acesso para quem realmente queira fazer a vontade do Pai. E em resumo, quem quer fazer a vontade do Pai não vive pecando, não vive caindo nas mesmas práticas. Toda pessoa que decidiu fazer a vontade do Pai luta contra a sua velha natureza, luta para agradar a Deus. Para esses, você dá acesso. Para os outros que querem continuar te afetando, continuar te prejudicando, corta. Amém? Bora para cima, seja fonte e reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Lembre-se, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Sorriso de crente e Deus lhe bendiga.